Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre relatório financeiro ou como compor visões de relatórios financeiros. E aí, quando eu falo relatórios financeiros, estou falando basicamente baseado em fatos contábeis. Então, posso criar uma DMPL, posso criar um fluxo de caixa direto, indireto, uma DRE e assim por diante. Então, vamos criar para a gente aprender. Bom, quando a gente fala em relatório financeiro, estou falando na possibilidade de criar diversas visões para um mesmo relatório ou para uma mesma informação. O relatório financeiro é uma ferramenta de criar relatórios. E basicamente, o relatório financeiro ele consegue ter todas as dimensões contábeis a seu favor, assim como eu consigo criar relatórios compondo com conta do ativo, do passivo, da receita, da despesa e assim por diante. Ou compor diversas variáveis, e onde essas variáveis recebem um conjunto de informações e eu posso fazer operações de soma, de subtração ou até mesmo somando de uma faixa D e uma faixa T. Vamos ver isso na prática. Então, eu vou abrir a ferramenta de relatório financeiro. Eu já deixei configurado para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. E uma coisa que eu devo checar antes de fazer o relatório financeiro, aí é uma dica que pode fazer com que vocês percam bastante tempo, é que a hierarquia minha de relatórios, que na hierarquia de relatórios estejam corretas todas as informações. Quais? Qual é a árvore de plano de contas central que eu estou usando? Qual é a árvore de atividade? Repara que isso aqui são as dimensões contábeis, que a gente já falou em outros vídeos. E além disso, muito importante, eu só posso ter uma árvore de plano de contas como padrão. Então, se eu tiver mais de uma árvore de plano de contas como padrão, eu vou ter problema, porque ele vai se perder na hora de compor. Então, por exemplo, eu vou deixar isso aqui como padrão e vou verificar se eu tenho alguma outra árvore mais como padrão. Como? No filtro avançado, a gente aprendeu isso daí também, sobre a parte de ergonomia do BRIP. E vou procurar em todas as árvores onde estão marcadas como padrão igual assim. Ele tem 3 árvores, então isso aqui é do plano financeiro, não me importa. Essa outra do plano financeiro também não me importa. E tenho apenas uma marcada como padrão, que é a do plano de contas. Bom, por que isso é importante? Se tiver mais que uma árvore do tipo valor de elemento marcada como padrão, ele não vai conseguir gerar os relatórios. Feito isso, o próximo passo é dentro do relatório financeiro. Então, estou criando uma árvore, uma configuração de relatório. Aqui estou criando uma café matriz, mas eu poderia deixar no asterisco. Não significa que estando na café matriz, eu só vou poder rodar para ela. Posso rodar para todas, porque onde eu defino isso está no meu parâmetro. Mas isso aqui está diretamente ligado a, por exemplo, eu só quero que quem está logado na café matriz enxergue essa possibilidade de visão. Aqui eu deixei 2 configuradas. Repara que eu tenho aqui quais são as colunas que ele vai usar. Aqui eu criei uma coluna chamada balancete, aqui eu usei a mesma coluna 12 meses, porque eu deixei dessa forma. Repara que o conjunto de colunas, como geralmente eles vão ser 3 colunas, então saldo anterior, movimento do mês, saldo final, ou 12 meses, comparativo 12 meses, eu posso criar diversos conjuntos de colunas de relatório e usar esses conjuntos de relatório para várias visões, sem ter a necessidade de ficar criando conjuntos de colunas para cada relatório. Geralmente o que muda, e não sempre vai mudar, é a composição da linha. Então a gente entendendo bem, as linhas estão compondo cada um dos itens que vão fazer minhas despesas, ou os meus dados, ou os meus ativos, os meus passivos, e as minhas colunas é onde ele vai somar os valores. Então, bastante importante aqui que eu posso deixar e ter a mesma coluna funcionando para os 2 relatórios e simplesmente conjuntos de linhas diferentes, que é o que eu fiz aqui. Relatório em cubo. Isso aqui facilita, eu posso criar cubos que quando o sistema rodar ele já vai deixar pré-calculado esse valor. E na prática, quando eu rodar a próxima vez, ele vai entender se se teve uma mudança ou não, e ele não vai fazer tanto esforço no banco. Eu poderia chamar um Jasper em cima desse cubo, criando uma visão mais bonita ou um relatório pré-formatado. Eu particularmente não gosto disso, eu acho que a grande sacada está no cubo. E Star Origin, ele vai compor e listar cada uma das contas que eu coloquei como origem de relatórios. A mesma coisa listar transações.
e se inclui contas sem origem, sem uma transação, ou seja, daquele grupo de contas que compõem um relatório. Geralmente isso vai ocorrer quando eu uso a origem, uma conta sintética. Se alguma daquelas contas que compõem aquele grupo não teve movimento, eu listo. Bom, vamos ver isso na prática. E aí eu vou compor tanto os meus conjuntos de colunas quanto as minhas conjuntos de linhas. Bom, como a gente já falou também em outros vídeos, o BREP ele é multi-aba, então eu posso trabalhar com diversas abas abertas sem ter necessidade de ficar fechando e sem perder o que eu estou trabalhando na outra aba, na outra seção. Então, a primeira que nós vamos discutir é meu conjunto de colunas. Então, eu criei um conjunto de colunas chamado 12 meses, e aí eu falei para o sistema que eu quero fazer o seguinte: olha, eu quero trabalhar com 14 colunas exibindo, sendo que a primeira coluna que vai estar, ou seja, minha sequência 10, que vai imprimir daqui para cá, é uma coluna do tipo real, ou seja, só vai entrar nela lançamentos do tipo real, então não vai entrar comprometimento, encerramento, orçamento e assim por diante. A gente já falou isso também sobre outros vídeos sobre tipos de lançamentos dos fatos contábeis. Eu vou querer que o sistema, o tipo de valor dela é o que foi contabilizado, o que era esperado, somente o que foi de crédito, somente o que foi de débito, ou só quantidades. Nós também falamos já que todo fato contábil oriundo de transações que tem quantidade, o sistema também armazena essa quantidade, seja ela positiva ou negativa, ou seja, baixa, ou por exemplo, entrada, dentro do fato. O que eu estou falando aqui é que ele só vai mostrar para mim aquilo que foi efetivamente contabilizado. Por quê? Eu posso ter uma contabilidade esperada na conta A, e eu ter criado uma exceção contábil que reverte da conta A para a conta B. Então, ele só vai mostrar para mim o que foi efetivamente contabilizado. Aqui, eu estou falando que eu quero que pegue o total, ou seja, desse item para trás, eu quero que eles peguem o total do lançamento. Eu poderia falar que era só do ano natural, ou seja, do que eu passar no parâmetro, ou do período que eu estou setando em cima do parâmetro também. Nesse caso aqui eu falei que não, então eu quero do total. E relativo. O que é relativo? Relativo da onde com o relatório rodar, ou seja, daquele lugar que ele parar. Então, por exemplo, eu coloquei o parâmetro em dezembro de 2019. Se eu contar 12 meses para trás, vai ser anterior a dezembro de 2018. Mas se eu colocar junho, vai ser anterior a junho de 2018 e assim por diante. Então, relativo. E eu estou falando que eu quero que ele pega do que eu colocar no parâmetro de execução 12 períodos para trás. Quais são esses períodos? São os períodos que estão setados no calendário. Eu poderia criar um formato padrão aqui. Esse formato padrão, mesmo conceito de Java, normal. E poderia já falar que eu não quero que exiba aqueles números grandão, só na casa do milhar ou milhão, dividido por 1000 ou dividido por milhão. Bom, repara que o próximo que eu fiz, eu já coloquei na sequência 20. A única coisa que muda aqui, eu estou falando que eu quero do período. Ou seja, do período que eu coloquei no parâmetro, dezembro, por exemplo, 2019, ele vai pegar 11 de 2019 desculpa, 11 de 2019 não. Vai pegar lá o mês 1 de 2019 e trazer esse valor para mim dentro do período. Sendo ele relativo, mesma coisa, então porque eu posso mudar os parâmetros do relatório, e do período inicial que eu colocar lá no meu parâmetro, eu conto 11 para trás. E assim eu fui fazendo os outros sucessivamente até chegar na data atual. Quando eu cheguei na minha data atual, eu falei que eu queria o total do período relativo que eu estou no período 1. Ou seja, aqui eu estou falando o seguinte, olha, aqui é o período que eu coloquei no parâmetro, então dezembro. Aqui eu estou colocando o período para frente de dezembro, seria janeiro de 2019, que não deveria ter nenhum lançamento. Então, pegue o total da história do período 1 para frente. Então, se eu coloquei dezembro de 2019, vai pegar janeiro de 2020, porque é um período para frente do período que está setado no meu relatório. Mas, Bruno, do que período que você está falando? Quando eu vou rodar o relatório financeiro, repara que a primeira coisa que eu vou setar é qual período que eu estou colocando. Então, por exemplo, eu vim aqui e falei que eu quero rodar de janeiro de 2019. Então, quando eu colocar aqui, dezembro de 2019. Quando eu colocar dezembro de 2019, ele vai contar
12 para trás para começar o primeiro período e somar tudo que tem até ali, no saldo anterior. Ele vai começar 0 sendo dezembro e vai começar 1 sendo o valor que eu tenho em janeiro de 2020, que é o que eu estava explicando agora. Bom, ainda falando sobre o conjunto de linhas, e aí a sequência é importante aqui, por quê? Porque é a sequência que eu vou imprimir esse relatório dentro do meu cubo. O que é importante? Se ele é impresso ou não. Por quê? Posso criar variáveis e somar variáveis de coluna, não imprimindo elas para cálculo intermediário. Por quê? Aqui eu coloquei que é período relativo, mas eu poderia muito bem colocar calculado e fazer operações de soma. Então, por exemplo, eu quero somar. Qual é a soma 1? Eu poderia vir somando cada uma dessas variáveis que eu fui criando. O que é um ponto bastante importante aqui? Como em qualquer coisa, eu só posso somar coisas que existam anteriormente. Então, imagina que eu tenho uma sequência que seria 1, 2 e 3. E estou tentando somar 3 com 4. Mas eu estou na sequência 2. Não dá. Porque se o 4 não existe ainda, nem o 3. Então eu poderia ter uma sequência 5, onde eu somo 3 com 4. Beleza. As duas variáveis anteriores já existem. Então a sequência também é importante para quê? Para quando eu for somar períodos ou contabilizar, somar, subtrair ou fazer qualquer outra operação dentro desses caras, esses períodos ou essas variáveis, esses colunas já devem existir na configuração. Bom, criado isso, eu vou criar a minha linha. A linha aí vai do imaginário de cada um de vocês. Por que vai do imaginário de cada um de vocês? Porque aqui eu posso compor da forma que eu quiser. Por que da forma que eu quiser? Porque eu posso pensar em 200 segmentos ou 200 configurações diferentes. Aqui eu criei uma bem simples, onde eu falei que eu vou chamar de custos e despesas. Eu falei que ela é valor do segmento, ou seja, o valor que vem normal, não tem nenhum tipo de lançamento específico, nenhum tipo de valor específico, nenhum período específico. Ou seja, vou deixar que os períodos, os valores, os tipos de lançamento sejam selecionados pelas colunas e não aqui no segmento. O segmento vai vir puro. A coluna vai tratar esse filtro. O próximo passo, eu criei qual é a origem da minha linha. Que eu falei que ela é uma origem baseada na conta e no elemento 4. Mas eu poderia usar todas as dimensões contábeis minha para fazer esse relatório. Ou até mesmo usar combinações de conta. Olha aqui, por exemplo. Aqui eu estou colocando combinações da organização X para a organização Y, do elemento tal com o produto tal. Então, qual é a flexibilidade que essa ferramenta me dá? Criar DREs por centro de custo, por parceiro de negócios, criar relatório de despesas por produto, por regiões de vendas, ou seja, eu posso criar qualquer que seja, ou quaisquer que sejam as combinações que eu tenho na minha hierarquia da dimensão contábil. Eu não tenho um limite para isso. Aqui eu criei uma bem simples, só para a gente ver, e consequentemente já amarrei no meu relatório. Então quando eu for rodar esse relatório meu, o que vai acontecer? Então eu vou falar que eu quero rodar, por exemplo, do mês de dezembro de 2019. Então, dezembro de 2019, aonde eu quero consolidar a organização. Matriz, a torrefação. Também falei sobre consolidação num outro vídeo, mas essa é a forma mais dinâmica que eu tenho de consolidar. Então aqui, acabei de consolidar várias filiais, ou várias organizações, ou várias entidades independentes que não estejam amarradas ao mesmo raiz de CNPJ. Então acabei de consolidá-las. Eu poderia só filtrar de um determinado parceiro de negócio, produto, projeto, CNCusto e assim por diante. Eu vou falar que eu quero que use a hierarquia padrão de relatório. E nesse primeiro momento eu quero que lista as origens aqui. Então ele vai rodar o relatório para mim e vai me dar, repara, todas as contas que compõem os meus itens de despesas. Inclusive aquelas que não têm movimento. E ele me deu exatamente como eu propus lá no relatório anterior e os parâmetros que eu estou usando aqui em cima. Bom, vamos imaginar que eu não quero que lista aquilo que não tem movimento. Então eu vou tirar o mesmo relatório. Vou ter que selecionar as consolidações de novo? Não. Consigo aproveitar os parâmetros que eu já setei anteriormente, sempre pelos parâmetros salvos. Então ele acabou de gerar o mesmo relatório, mas agora só mostrando para mim relatórios
ou desculpa, somente contas que tiveram movimento. Ou seja, contas que não tiveram movimento, ele não mostrou. Bom, e eu também posso rodar esse mesmo relatório não estando a origem das contas. Ou seja, uma DRE ou o relatório que for da NPL, fluxo de caixa, da forma resumida. O que vai acontecer aqui? Eu vou rodar esse mesmo relatório e agora ele já não listou mais para mim quais são as contas que compõem. Então eu não tinha saldo anterior e agora tenho só saldo final e os meses que eu tive movimento. Bom, eu poderia ter o mesmo relatório falando, por exemplo, das linhas de balancete. Eu fiz um outro relatório onde as minhas linhas de origem eu coloquei um pouco mais completa. Então, por exemplo, eu tenho ativo, passivo, receita, despesa, contas transitórias e resultados. E aí embaixo de cada uma dessas contas eu coloquei a mesma historinha. Bom, se a gente tira esse relatório, e eu vou tirar para a gente ver ele vai me dar o mesmo relatório. Então, vou pegar aqui os parâmetros salvos, ele já me salvou os parâmetros de todas as empresas, consolidando. E aí, repara que ele me deu as mesmas informações agora, só que agora de ativo e passivo, receita e despesa. Então, compus aqui um balancete. Ou seja, o mesmo relatório, a mesma ferramenta, eu posso criar diversas visões dos meus fatos contábeis. Aqui eu vou tirar agora uma visão resumida só do meu ativo passivo ou do meu balancete. Poderia criar um balanço, poderia criar uma máscara, do mesmo jeito. Então aqui ele criou a mesma coisa para mim, só que agora sem detalhar quais são os resultados. E eu poderia chegar ainda ao ponto de solicitar que, além de listar as origens, ele me liste quais são as transações que compõem esse relatório. Não é muito usado porque vai gerar muita informação, depende a base, o tamanho, o volume de informação que você tem, vai gerar muitas informações, porque aí ele começa a me listar o que está dentro de cada uma dessas contas e lançamento por lançamento. Aonde eu uso às vezes isso? Eu, quando quero tirar uma conferência em um determinado período, para ver tudo que teve movimentação e que impactou no balancete, por exemplo, como se fosse um diário contábil, eu gosto de usar aqui, porque eu tenho um mapa de cada tipo de operação. Repare que aqui ele está me dando cada operação que foi feita e aonde impactou em cada um dos itens. Então ele vai me listar qual a origem desse lançamento e o que ele está impactando em cada conta que ele está, teoricamente, impactando. Então, por exemplo, alocação e pagamento, extrato bancário, faturas, o que mais que a gente vai ter aqui? Encontro de faturas, pagamentos e assim por diante. Produção, ordens de produção, embarques, recebimentos. Então eu tenho cada um dos detalhes que compôs o meu relatório, simplesmente listando as transações. Bom, relatório financeiro para mim é uma das ferramentas mais importantes que tem no sistema. Dentro da DevCoff, por exemplo, a gente usa diversas visões e divisões que vão desde uma análise simples a um fluxo de caixa direto e indireto, ou até mesmo uma DMPL, ou, por exemplo, calcular a variação do capital investido de cada um dos sócios e assim por diante. Então, não tem limite do que eu posso fazer. Hoje, por exemplo, a gente tem clientes usando para Lalur e para outras coisas mais. Então, é uma ferramenta bastante útil. Dois pontos importantes. Ela é flexível e ela está 100% baseada em fatos contábeis, ou seja, regime de caixa. Desculpa, regime de competência e não de caixa. Pessoal, aqui eu loguei na base do BRIP, no sistema da DevCoff, ou seja, que a gente usa o BR para controlar nós mesmos. Só para dar um exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho a utilização de variáveis. Então eu estou somando a variável 1 com a variável 2 e assim por diante em cada uma dos segmentos que eu tenho. Então, aqui eu estou pegando o valor de segmentos que está compondo cada uma das despesas de projeto e assim por diante, e venho fazendo uma porrada de coisas, por exemplo, de soma. Então aqui eu somo faixa, do operador 1 ao operador 2, então, que é um campo calculado. Aqui, por exemplo, estou somando faixa de novo. Por exemplo, eu vou ter outros casos que eu faço divisões. Então, por exemplo, aqui o caso desse. Então aqui de novo, estou somando faixa, estou tirando cada uma das informações que eu tenho. Faixa de novo. Então, a forma que eu configuro vai muito da criatividade. Aqui, repara que eu estou somando dois operadores, não estou somando mais faixa, e não é impresso. Então, ou seja, eu estou fazendo um cálculo, saída de caixa, onde eu estou somando custos mais despesas e usando uma variável que eu provavelmente estou usando nos próximos cálculos, mas essa aqui não imprime. Então, eu não tenho essa coluna no meu relatório. Essa é a grande pulo do gato aí. Eu posso criar colunas e variáveis que não são impressas para poder fazer cálculos intermediários. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.